Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Jobson, ou Job. Sou pastor auxiliar atualmente na Igreja Batista Amor e Graça, no bairro Planta Deodoro, aqui em Piraquara. E essa semana, foi até roteiro do nossa célula, nosso PGM, nós meditamos sobre um texto, na Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, que eu vou ler para vocês rapidamente aqui, que diz assim, a minha versão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É interessante que esse texto ele é conhecido como as Lamentações, o livro, conhecido como Lamentações de Jeremias, e ele é reconhecido por muitos estudiosos como um texto de poesia, um texto de, enfim, aonde o profeta ali deixa emanar ali os seus sentimentos, os seus pensamentos a respeito de Israel. E o contexto histórico em que ele foi escrito era um período de grande aflição, era um período do exílio, em que Israel estava no exílio. E Jeremias, ele havia pregado durante tantos anos e ele tinha sido uma andorinha sozinha, uma formiguinha no meio de tantos falsos profetas. Ele pregou durante 40 anos e ninguém deu crédito à voz do Senhor. E agora ele estava contemplando o povo receber aquilo que ele havia profetizado. O povo havia sido levado cativo, muitos morreram, e muitos estavam sofrendo em terra estranha. E lá onde eles estavam, e o Salmo, se eu não me engano, 126, prova isso, eles eram intimados, ou eles eram chamados para cantar, para louvar, para mostrar a alegria que era tão conhecida em tantos lugares. E eles diziam, como podemos louvar, como podemos estar felizes, sabendo que a nossa cidade está destruída, sabendo adorar o Senhor em terra estranha, sabendo que o templo está destruído. E havia naquela época uma associação muito grande entre religião e templo, entre presença de Deus e templo. E eles estavam muito tristes. E Jeremias, como até a interpretação de muitos coloca, o profeta Jeremias, ele era a voz de Deus para o povo e a voz do povo para os governantes. Então, se de um certo modo Jeremias falava para que o povo se arrependesse para não receber os castigos do Senhor, do outro modo ele também denunciava as injustiças praticadas pelos governantes da época. Então, ele gritava pelo povo para os governantes. Então, essa era basicamente a função dos profetas. E Jeremias viu, durante tantos anos, o povo não dá crédito à sua voz. E aqui nesse texto ele está lamentando, no livro, ele está lamentando. Mas, nesse trecho, especialmente no capítulo 3 de Lamentações, do versículo 19 a 42, o Moody ele coloca como título ou como epígrafe ali a oração tranquilizadora do servo. O que significa isso? É que Jeremias, apesar de estar passando por tantas dificuldades em sua volta, pessoas morrendo, pessoas sendo exploradas, pessoas passando dificuldades financeiras, passando fome, ainda assim ele fez uma oração tranquilizadora, digamos, dessa maneira. Uma oração em que fazia ele ser transportado para o passado, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e faz com ele ser também transportado para o futuro,
aonde ele tinha paz, sabendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido e que grande é a fidelidade do Senhor, ou a sua benignidade, onde no contexto é colocado como hesed ou amor hesed, né? O que significa isso? Eu abro um parênteses. O amor hesed no hebraico significa uma espécie de amor, né, imorrível, se é que existe essa palavra, amor que não morre, ou o amor pactual, ou seja, é uma espécie de amor na língua hebraica em que se eu faço um amor, né, contratual ou pactual, se eu assino um contrato com Deus, mesmo eu não cumprindo a minha parte do contrato, do acordo, Deus cumprirá a sua parte. Por quê? Porque Ele é fiel. Grande é a sua fidelidade. Então Deus não pode negar a si mesmo. Então, se nós, né, formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento aí de grandes, né, dificuldades econômicas, de saúde, né, políticas, grandes coisas têm acontecido à nossa volta, especialmente no nosso contexto brasileiro, né, no Paraná, em Piraquara, né, em Curitiba, no Brasil. Então, que podemos ter esse texto em mente e ter a esperança, né? E essa esperança vem da memória dos grandes feitos que o Senhor realizou por nós, né? Então traga à memória, né, o que Deus fez por você no passado. Traga à memória. Isso pode te dar esperança. E isso também vai te transportar para um futuro, onde mesmo estando num contexto semelhante ao do Jeremias, em que estava cativo, estava exilado, né, estava passando por grandes dificuldades, estava vendo o povo padecer, ele tinha a fé e a paz, porque ele sabia que Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço.